Fala meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar sobre o mercado da bola. 2025 já começou faz muito tempo, né? Apesar de nós estarmos apenas no quinto dia útil, 2025 para alguns clubes significa tudo novo, time praticamente novo e para alguns nem tanto assim. E principalmente as grandes equipes do futebol brasileiro de 2024 vem tendo um timing diferente das outras em termos de contratação. Por exemplo, os finalistas da Supercopa do Brasil. Por que Botafogo e Flamengo estão num ritmo menos acelerado do que Palmeiras e Cruzeiro nessa montagem do elenco? E como estão as outras equipes do futebol brasileiro e como vai ser o janeiro da maioria dos grandes clubes do Brasil, você vai saber agora aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Mas antes, peço o seu like, a sua inscrição, somos mais de 37 mil inscritos aqui no Dois Toques. Peço a sua moral para chegarmos a 40 mil inscritos aqui, falando sobre futebol, sobre todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Ontem a gente falou da derrota do Vasco para o Volta Redonda por 3-0. E eu esqueci de dizer, por exemplo, né, que o Vasco vai iniciar o Campeonato Carioca com esse time aí que perdeu por 3-0 para o Volta Redonda. Então a situação é preocupante. Mas o Vasco, por exemplo, já conseguiu mais contratações do que o Fluminense. Por que eu estou colocando o Vasco e Fluminense no mesmo nível aí? Porque ambos vão disputar a Copa Sul-Americana, tá? Vasco e Fluminense, apesar de o Fluminense ter um compromisso muito mais importante, né, que é o Super Mundial de Clubes, e precisa se preparar para isso, afinal de contas o futebol brasileiro já larga atrás tecnicamente em relação aos europeus. A gente vai ter uma vantagem física, talvez, né, mas com o time que tem hoje o Fluminense corre risco de rebaixamento no Super Mundial de Clubes jogando contra equipes da Coreia do Sul, né? Então é preciso reforçar. O Vasco tem conseguido o que dá. Por exemplo, a contratação do Tietê foi uma oportunidade de mercado. O Fluminense está tentando a contratação do Marçal, outra oportunidade de mercado, jogadores que chegam gratuitamente, tendo em vista o final de contrato com as suas equipes anteriores, no caso, o Botafogo. É claro que, sem a perspectiva de uma Libertadores, falta grana. O Fluminense tem investido aí em jogadores que se destacam no futebol sul-americano, né? Tem sido assim olhando para o Sporting Cristal, olhando para o Alianza Lima, e o Vasco vendo ali o que sobeja dos times do futebol brasileiro, jogadores com qualidade e que seriam titulares no seu time. É o caso do Tietê, por exemplo, que é titular com sobras nesse time do Vasco da Gama, né? Bom, Palmeiras e Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro, largam na frente. O Cruzeiro está montando um time basicamente novo, tá? O Cruzeiro está montando um time novo, experiente. A gente tem falado sempre aqui do Cruzeiro. E, ao que parece, é até um pedido do Fernando Diniz. O Fernando Diniz gosta de trabalhar com jogadores mais experientes, né? Porque é um treinador extremamente enérgico. O jogador que não está muito bem preparado ou muito jovem acaba sentindo um pouco as exigências do Fernando Diniz. A desvantagem é que o jogador também já muito gabaritado, ele tem o que a gente chama de preguiça tática, né? O jogador que não está muito afim de fazer aquilo que o treinador está mandando, quer fazer o mais do mesmo. Isso aconteceu com o Fernando Diniz na seleção brasileira. Foi trazer inovação tática, um monte de jogador com preguiça tática no Brasil, né? Porque lá na Europa eles fazem o que mandam. Mas aqui acabaram não fazendo absolutamente nada, minando o trabalho do Fernando Diniz, que já não é esse treinador de ponta, né, que muitos insistiam em dizer, e o trabalho realmente foi muito ruim, né? Agora o Fernando Diniz volta a trabalhar com jogadores cascudos, gabaritados, que têm uma polivalência tática. É o caso do Dudu, é o caso do Eduardo, é o caso do Gabigol, né? O Gabriel Barbosa, ele não é aquele centroavantão, nunca foi, né? Fez muitos gols com o Flamengo, mas não é aquele centroavante de área para ficar plantado na área. Ele já esteve, né, no lugar certo na hora certa, com a camisa do Flamengo, com a camisa do Santos, mas é um jogador de relativa mobilidade, né? E esses jogadores têm a função de encaixar com o Caio Jorge,
com o Matheus Pereira, né, sem atrapalhá-los, né, essa que é a grande questão, principalmente sem atrapalhar o Matheus Pereira, né, que é o único que pensa ali nesse time do Cruzeiro de 2024, o resto acompanha, tenta acompanhar pelo menos, né. Então o Cruzeiro saiu na frente porque vê a necessidade da montagem de um time novo realmente, o que veio de 2024 não agrada pelo fracasso, no final das contas foi o fracasso, que é jogar a Sul-Americana mais uma vez, né. O Palmeiras, ele tá montando um time, pelo menos tá tentando montar um time melhor do que o de 2024 em 2025, com contratações de maior impacto, ao passo que, por exemplo, o Corinthians se vê aí enrolado, porque seu principal jogador depois do Memphis, né, que é o Rodrigo Garro, joga muita bola, né, realmente está numa situação complicada lá na Argentina, envolvido diretamente aí num acidente fatal, estava, segundo as autoridades, embriagado, né? Então vai aí com direito de defesa, né? Sem qualquer julgamento da nossa parte aqui, defender os seus direitos, todavia não dá para brigar com os fatos, né? Mas o Corinthians também ele sai de 2024 com um time bem diferente. A segunda janela de 2024 foi muito boa para o Corinthians, então ele começa o ano como talvez o melhor time paulista no aproveitamento, melhor até do que o Palmeiras, né? O São Paulo também está buscando uma renovação, tem buscado no mercado, além do Oscar, né, que vem aí a peso de ouro, jogadores do mercado europeu. Está tentando, está negociando, o Wendel é uma opção, e o Santos, assim como o Cruzeiro, montando um time novo. O Santos espera ansiosamente anunciar aí reforços que vem também do Botafogo, né? O Botafogo, não vou dizer que está se livrando, né, porque é um termo muito pesado, mas o Botafogo está se desfazendo de atletas já no final do contrato e que podem assinar pré-contrato. Jogadores que têm contrato vencendo no final de julho, né, e jogadores até com contrato, mas já experientes, com salário alto. O Botafogo vê com bons olhos a negociação desses atletas, né. Sobre o Botafogo e Flamengo, a gente precisa entender que o modus operandi do Botafogo é fazer de janeiro um mês de chegadas, né? Dezembro um mês de saídas, janeiro um mês de chegadas. Quem começa a pré-temporada no Botafogo dia 14, posso garantir a vocês que não sai, a não ser pelo valor de mercado europeu que o Botafogo está estipulando. Todo esse inchaço no elenco do Botafogo em termos econômicos é tudo que o John Textor quer. Quanto mais sondagens, mais valorização. Não tem como valorizar o jogador que não é consultado, sondado, desejado. Se ninguém quer, como é que você eleva o preço? Isso é um ensinamento básico, né, de oferta e procura. Lei básica, né, de compra e venda. Se o produto é muito procurado, tem-se que elevar o seu valor. Não tem jeito. Então, se os jogadores do Botafogo são extremamente procurados, é claro que o valor deles vai ficar mais inflacionado em relação aos outros. Então, para o John Textor, isso é ótimo. A gente precisa entender que o investidor vem para o futebol brasileiro para ganhar dinheiro inicialmente. É claro que ganhar títulos é que vai fazer com que o jogador dele valha 300 milhões, 64 milhões, 170 milhões... Enfim, jogadores que foram adquiridos por menos de 10 milhões, né? Então ele vê o elenco do Botafogo super valorizado exatamente por conta da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então são os títulos que elevam o valor de mercado de um elenco. John Textor aprendeu essa lição, já sabia na verdade, né? Agora só pôde colocar em prática. Então a tendência é que janeiro seja um mês de chegadas pontuais, mas a segunda janela seja muito importante para o Botafogo na disputa do Super Mundial de Clubes. E o Flamengo por enquanto também muito tímido no mercado. O Flamengo, que tem um dos melhores elencos do Brasil, deve jogar a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca com o que tem nessa temporada. Se houver chegada, deve ser 2 chegadas ou 3. Sonha ainda com o Roger Guedes, enquanto o Botafogo também sonha com o Bitelo, né? A diferença é que o Botafogo está mais próximo do Bitelo porque já tem o ok do jogador. O Flamengo tem uma disputa pelo Roger Guedes, mas o projeto para o Roger Guedes é muito bom e pode seduzir o atleta a vestir a camisa do Flamengo, tá? Sobre o Bitelo, Botafogo teve já a 3ª proposta recusada, vai para uma nova rodada de negociações. O Dinamo Moscou está percebendo que o Botafogo quer o jogador e tem para gastar.
Isso é ruim para o Botafogo, mas é bom para a negociação, tá? Então a gente vai observar aí, porque o Bitelo ainda está no Brasil, precisa se reapresentar lá no dia 11, a ideia é que vá para lá só para dar adeus, né? O Botafogo vai para mais uma rodada de negociações por esse jogador aí que pode ser importantíssimo no sistema de jogo de um treinador que ainda não se sabe quem é, tendo em vista que André Jardine manifestou a tendência de permanecer no América do México, uma mobilização quase que nacional para que o André Jardine ficasse. Para o André Jardine foi ótimo, né? Porque o interesse do Botafogo, campeão da América, pagando muito mais, faz com que ele fique valorizado lá no México e que de repente possa até ter um bônus aí no seu salário. Tudo isso só favoreceu ao André Jardine. Bom, gente, com essas especulações, sondagens, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aqui do Dois Toques, a Casa do Futebol.